E se eu dissesse que o maior motivo pelo qual muitas pessoas nunca conseguem sair das dívidas não está no valor que elas ganham, mas na forma como elas enxergam o dinheiro? Pode parecer estranho ouvir isso, principalmente se você está enfrentando dificuldades financeiras neste momento. Talvez você esteja pensando: se eu tivesse mais dinheiro, todos os meus problemas acabariam. Mas, será que isso é realmente verdade? Então me responda uma coisa. Você já conheceu alguém que ganhou muito dinheiro e, mesmo assim, pouco tempo depois voltou a ficar endividado? Ou alguém que conseguiu aumentar o salário, mas parece que nunca sobra nada no fim do mês? Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. E existe uma razão para isso. Hoje eu quero compartilhar um princípio que pode transformar completamente a maneira como você enxerga as dívidas, a prosperidade e a relação que você tem com o dinheiro. Mas eu preciso fazer um pedido. Assista até o final, porque existe uma reflexão que vou compartilhar nos últimos minutos deste vídeo que poucas pessoas colocam em prática. E, justamente por isso, continuam repetindo os mesmos ciclos financeiros durante anos. Talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Quando alguém ouve a frase "pague suas dívidas sem dinheiro", é comum imaginar algum segredo milagroso. Mas esse não é o objetivo deste vídeo. A verdadeira mudança começa muito antes de qualquer depósito cair na sua conta. Ela começa dentro da sua mente. Toda grande transformação financeira nasce primeiro na forma de pensar. E isso não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que as contas desapareceram. Nem acreditar que basta repetir frases positivas para que tudo se resolva sozinho. O que significa entender que nossas escolhas diárias são influenciadas pelas crenças que carregamos sobre dinheiro. Se durante anos uma pessoa acredita que nasceu para sofrer financeiramente, se ela acredita que nunca conseguirá prosperar, se ela toma decisões guiadas pelo medo, essas crenças acabam influenciando seus comportamentos. E são esses comportamentos que moldam seus resultados. Por isso, tantas pessoas trabalham duro durante décadas, e ainda assim, vivem presas no mesmo lugar. Elas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de estratégia, mas nunca mudam a maneira como enxergam a própria vida financeira. E sem essa mudança interior, os resultados costumam permanecer os mesmos. Existe uma dívida que quase ninguém percebe. Ela não aparece no aplicativo do banco, não chega por boleto, não envia mensagem cobrando pagamento, mas pode ser a mais cara de todas. É a dívida criada pelos pensamentos negativos repetidos diariamente. Pense por alguns segundos. Quantas vezes você já disse frases como: "Eu nunca consigo guardar dinheiro. Dinheiro não fica na minha mão. Nasci para viver apertado. Parece que tudo dá errado para mim." Quando essas frases são repetidas constantemente, elas acabam influenciando a forma como enxergamos as oportunidades. Uma pessoa que acredita que nunca vai prosperar pode deixar de estudar, de aprender algo novo, de procurar novas fontes de renda ou até de aproveitar uma boa oportunidade por acreditar que não adianta tentar. Perceba que a limitação não veio do dinheiro, veio da decisão. E essa decisão nasceu de uma crença. É por isso que tantas pessoas começam uma mudança financeira trabalhando primeiro seus hábitos, sua organização e a maneira como lidam com o dinheiro. Não porque pensamentos positivos, sozinhos, paguem contas, mas porque uma mentalidade mais saudável pode levar a escolhas melhores. E escolhas melhores, ao longo do tempo, costumam produzir resultados melhores. Agora imagine alguém que, todos os dias, aprende a organizar seus gastos, evita compras impulsivas, busca conhecimento e começa a agir com mais consciência. Talvez o salário continue o mesmo por algum tempo, mas as decisões dessa pessoa já começaram a mudar. E quando as decisões mudam, os resultados podem começar a mudar também. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tipo de conhecimento e aprender princípios que podem ajudar a desenvolver uma relação mais consciente com o dinheiro e a prosperidade, eu deixei na descrição um material que considero muito interessante sobre esse tema. Dê uma olhada quando terminar este vídeo. Pode ser um ótimo complemento para tudo que estamos conversando aqui. Mas existe um erro silencioso que faz milhares de pessoas permanecerem endividadas mesmo quando começam a ganhar mais dinheiro. E esse erro tem relação direta com algo que quase ninguém percebe. É sobre isso que vamos falar agora. Existe um erro que impede muitas pessoas de prosperarem, mesmo quando elas começam a ganhar mais dinheiro. Esse erro é acreditar que o problema está apenas na quantidade de dinheiro que entra. Mas, na maioria das vezes, o problema está na forma como esse dinheiro é administrado. Imagine duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. A primeira compra tudo o que deseja no momento em que recebe. Ela acredita que merece aproveitar a vida porque trabalhou muito durante o mês. Parcelas pequenas começam a aparecer, depois vêm outras. Quando percebe,
Parte do salário já está comprometida antes mesmo de cair na conta. Agora imagine outra pessoa. Ela também sonha em ter uma vida melhor. Também deseja conquistar bens materiais. Mas antes de gastar, ela faz uma pergunta simples: eu realmente preciso disso agora ou posso esperar mais um pouco? Essa pequena pergunta pode parecer insignificante, mas decisões pequenas, repetidas ao longo do tempo, costumam produzir resultados gigantes. É exatamente assim que hábitos financeiros são construídos. Não é uma grande decisão que muda uma vida. São centenas de pequenas decisões tomadas todos os dias. Cada escolha representa um passo. E, depois de alguns meses, esses pequenos passos podem levar para direções completamente diferentes. Por isso, antes de pensar em ganhar mais dinheiro, talvez seja importante aprender a cuidar melhor do dinheiro que já passa pelas suas mãos. Porque quem aprende a administrar pouco, normalmente está mais preparado para administrar muito. Agora eu quero que você faça um pequeno exercício mental. Lembre-se das últimas vezes em que falou sobre dinheiro. Quais palavras você usou? Você reclamou? Disse que nunca consegue? Falou que nasceu sem sorte? Ou simplesmente aceitou como verdade que prosperidade não é para você? As palavras têm um impacto enorme na forma como organizamos nossos pensamentos. Quando alguém repete diariamente frases negativas, é comum que sua mente passe a procurar evidências para confirmar aquilo. Se você acredita que nunca encontrará oportunidades, talvez deixe de enxergar oportunidades que realmente existam. Se acredita que nunca aprenderá algo novo, provavelmente nem tentará aprender. É por isso que tantas pessoas começam a mudar quando passam a observar melhor aquilo que dizem para si mesmas. Não se trata de negar os problemas. Se trata de não permitir que eles definam quem você é. Uma dívida pode fazer parte da sua realidade atual, mas ela não precisa definir o seu futuro. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como você encara cada novo dia. Em vez de acordar pensando, minha vida acabou, você começa a pensar, minha situação atual não é permanente. E quando essa mudança acontece, as atitudes também começam a mudar. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, aproveite este momento para deixar o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para outras pessoas que também estão buscando mudar sua relação com o dinheiro. E se você deseja aprofundar esse conhecimento, conhecer métodos, livros e ensinamentos que inspiraram milhares de pessoas a desenvolver uma mentalidade mais disciplinada e consciente em relação às finanças, dê uma olhada no material que deixei na descrição. Tenho certeza de que ele pode complementar muito bem tudo o que estamos conversando aqui. Existe uma frase muito interessante que diz: ninguém colhe antes de plantar. E isso também vale para a prosperidade. Muitas pessoas esperam primeiro ganhar dinheiro para depois mudar seus hábitos. Mas, em muitos casos, o processo acontece justamente ao contrário. Primeiro mudam os hábitos. Depois aparecem novos resultados. Pense em um agricultor. Ele não olha para um terreno vazio e diz: quando nascerem os frutos, eu começo a plantar. Ele planta antes. Sueira antes. Prepara a terra antes. Confia no processo. Na vida financeira acontece algo semelhante. Você organiza seus gastos antes. Aprende antes. Estuda antes. Desenvolve disciplina antes. E pouco a pouco essas atitudes começam a produzir mudanças. Nem sempre rapidamente. Nem sempre da forma que imaginamos. Mas dificilmente uma vida muda sem que as ações mudem primeiro. É justamente aqui que muitas pessoas desistem. Elas esperam grandes resultados em poucos dias. Como isso não acontece? Abandonam tudo e voltam exatamente aos mesmos hábitos que as colocaram naquela situação. A verdadeira prosperidade costuma ser construída passo a passo, dia após dia, escolha após escolha. Mas existe um último princípio que, na minha opinião, é um dos mais importantes de todos. Porque ele pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, prosperidade e o seu próprio futuro. E talvez seja justamente essa reflexão que você precisava ouvir hoje. Vamos falar sobre isso agora. Agora eu quero compartilhar uma reflexão que, na minha opinião, pode ser um divisor de águas para muitas pessoas. Pare por alguns segundos e faça a si mesmo esta pergunta: se amanhã todas as minhas dívidas desaparecessem, eu estaria preparado para administrar uma vida financeira diferente? Essa é uma pergunta simples, mas extremamente importante. Porque muitas pessoas acreditam que o problema é apenas a dívida. Mas, em alguns casos, a dívida é apenas o reflexo de hábitos, escolhas e comportamentos que ainda precisam ser transformados. Imagine alguém que recebe uma grande quantia de dinheiro hoje. Se essa pessoa continuar tomando exatamente as mesmas decisões de antes, há uma boa chance de enfrentar dificuldades novamente no futuro.
Agora imagine outra pessoa. Ela ainda está pagando suas contas. Ainda enfrenta desafios. Mas começa a aprender todos os dias. Passa a controlar melhor seus gastos. Evita compras impulsivas. Busca conhecimento. Planeja seus próximos passos. Quem você acredita que estará mais preparado quando uma nova oportunidade surgir? É justamente por isso que tantas histórias de transformação começam muito antes da mudança financeira. Elas começam quando alguém decide mudar sua maneira de pensar e agir. A prosperidade sustentável costuma ser construída de dentro para fora. Primeiro mudam as atitudes. Depois, os resultados começam a acompanhar esse novo caminho. Quero propor um exercício simples. Hoje, antes de dormir, pegue um papel. Escreva todas as suas dívidas. Sem medo, sem vergonha, sem tentar fugir da realidade. Olhe para elas apenas como números. Depois escreva ao lado de cada uma. O que eu posso fazer esta semana para me aproximar da solução? Talvez seja economizar em um gasto desnecessário. Talvez seja negociar uma parcela. Talvez seja aprender uma nova habilidade. Talvez seja buscar uma renda extra. Talvez seja simplesmente organizar melhor aquilo que já ganha. Perceba que nenhuma dessas atitudes elimina o problema instantaneamente. Mas todas elas fazem algo muito importante. Elas devolvem a sensação de que você voltou a assumir o controle da própria vida. E isso muda completamente a forma como enfrentamos qualquer dificuldade. Quando acreditamos que não podemos fazer nada, ficamos paralisados. Quando damos o primeiro passo, mesmo pequeno, começamos a enxergar possibilidades que antes pareciam invisíveis. Se você deseja continuar aprendendo sobre prosperidade, mentalidade financeira e hábitos que podem ajudar na construção de uma vida mais equilibrada, eu deixei um material muito interessante na descrição deste vídeo. Foi justamente esse tipo de conteúdo que despertou em milhares de pessoas o interesse por desenvolver uma relação mais consciente com o dinheiro. Se esse assunto faz sentido para você, recomendo que conheça esse material com calma. Tenho certeza de que ele pode complementar muito bem tudo que conversamos até aqui. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Existe uma enorme diferença entre viver esperando que a vida mude e decidir ser a pessoa que começa essa mudança. Nenhuma transformação acontece da noite para o dia, mas todas elas começam com uma decisão. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando dificuldades. Talvez as contas ainda preocupem. Talvez você ainda não veja uma saída. Mas isso não significa que sua história terminou. Toda mudança começa quando alguém decide dar o primeiro passo. E, muitas vezes, esse primeiro passo é simplesmente acreditar que uma realidade diferente pode ser construída com disciplina, conhecimento e perseverança. Não ignore o poder das pequenas escolhas. São elas que, repetidas diariamente, constroem grandes resultados ao longo do tempo. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: hoje eu decidi começar uma nova fase. Quero ler cada comentário e saber quantas pessoas decidiram dar esse primeiro passo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Toda semana compartilho reflexões e ensinamentos sobre prosperidade, mentalidade financeira, desenvolvimento pessoal e hábitos que podem contribuir para uma vida mais equilibrada. E não se esqueça de conhecer o material que deixei na descrição. Obrigado por ter permanecido até aqui. Que você siga em frente com mais consciência, mais sabedoria e com a determinação de construir, um passo de cada vez, a vida que deseja. Até o próximo vídeo.